Boa noite, meus irmãos. Então, queridos, vamos dar continuidade aqui naquilo que nós temos trabalhado aqui sobre a doutrina do pecado. E é interessante que as doutrinas fundamentais que a gente tem trabalhado, elas fazem o que nós queremos aprender quando nós estudamos as doutrinas fundamentais. Existem coisas no nosso dia a dia que você só vai conseguir dar valor quando você compreende o oposto. Vou explicar. O pastor Fernando falou no segundo pedido de oração para orarmos por tão grande salvação. Se você não entender a profundidade do que é o pecado, a salvação não vai ser grandiosa. Se você não entender a escuridão que essa doutrina nos ensina a respeito da humanidade, você não vai valorizar a tão grande salvação. É aquela ideia que muitas vezes a gente usa, embora seja muito rasa para descrever, mas é a ideia de uma pessoa que vai até o hospital tratar dor de cabeça e na verdade ela tem câncer. Então quando ela descobre aquilo que ela tem, ela começa a pensar com profundidade e seriedade numa doença terrível. No entanto, o pecado não é uma doença, porque o pecado não simplesmente toca na nossa saúde, mas ele toca na nossa posição diante de Deus. Então, olha só, a doutrina aqui do pecado, ela diz respeito a um status do ser humano diante de Deus. Sabe quando você fala de moradores de outros países, para entrar lá ele precisa ter um status de cidadania aprovado, né? Então, quando você não tem direito de morar lá, você é ilegal, você tem um status de ilegalidade. E diante de Deus, nós todos estamos em inimizade. E quando você entende isso e a profundidade disso, você começa a valorizar tão grande salvação. E assim como a salvação, o cristianismo é a única religião que ela não faz acepção de pessoas. Uma pessoa, para ser salva, ela pode ser desde um gari até um juiz da Suprema Corte. Ela pode ser dono de uma empresa como funcionário. Tudo alcança a todos, e assim o pecado também. Então, quando nós pensamos na doutrina do pecado, nós não podemos ficar separando as categorias. O nome disso é marxismo cultural, que separa as coisas em, olha, tem uma classe definida dos donos, uma classe definida dos... Não. Como cristãos, a salvação abrange a todos. Ninguém é muito difícil de ser alcançado e salvo, e ao mesmo tempo ninguém é valioso demais que não esteja no estado pecaminoso. Então isso é importante porque a partir dessa reflexão e desse ponto de entendimento dessa doutrina da hamartiologia, você consegue compreender tão grande salvação. Caminhamos aqui ao longo das semanas com vários temas. Inclusive, agora estamos na depravação total. Já faz algumas semanas que estamos falando disso. Depois falaremos aqui nas próximas sobre o pecado e o crente, como isso ainda acontece. E também falaremos sobre o veneno. Que é a ideia do veneno? É a ideia de muitas vezes você estar tomando veneno e achando que está numa dieta boa, né? Então isso é perigoso. E quando falamos desse tema, depravação total, ela diz respeito a isso que eu acabei de explicar. Então, a ideia da depravação total não diz respeito que todos os seres humanos são os piores assassinos, mas diz respeito que as nossas capacidades de pensamento estão maculadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Os amigos não são tão amigos como deveriam. O marido e a mulher, muitas vezes, no casamento, não têm um amor sacrificial como deveriam. Os papéis no trabalho, muitas vezes, são invertidos, onde o dono ou o proprietário, ele age de uma maneira que não deveria. Em contrapartida, aquele que serve, ele acha que não deveria servir. Então, você percebe que abrange tudo. É isso que nós falamos, e aqui a Bíblia trata, sobre efeitos noéticos. A ideia de noéticos aqui não é de Noé, é da ideia de mente. Todo ser humano está corrompido. Não de uma maneira que não seja capaz de fazer atos bons, mas de uma maneira que ele não é capaz de glorificar a Deus como ele deveria. Lá pelas 5 horas da manhã, mais ou menos, eu acho que é isso, tem dois cidadãos lá perto de casa que eles fazem o que deveriam. Aí eu digo assim,
louvado seja o Senhor. Eu ainda, muitas vezes, me pego não fazendo isso, que é um sabiá, 5, 4 e pouquinho, e lá pelas 5 e pouco um canarinho da terra, amarelinho. E eles cantam com toda a propriedade e eles fazem aquilo que eles foram criados para fazer. Então, quando eles cantam esse cântico, e por mais que muitas vezes acorde nós, eles estão glorificando a Deus. Nós, diferentemente deles, temos uma capacidade muito superior porque nós fomos criados para nos comunicar com o Criador. Eles não. Eles não cantam e dizem assim, olha, estou cantando para você. Não. Nós podemos orar pensando em quem nós estamos falando. Nós podemos trabalhar pensando quem é que nós devemos honrar. Nós podemos ter os nossos relacionamentos de pai e filho, de filhos e pai, ou mãe, dessa forma. Então, a depravação total, nós trabalhamos aqui, ela diz respeito ao problema da humanidade. Se você precisasse definir qual é o problema da humanidade, você poderia dizer com facilidade, é o pecado. Mas essa resposta não quer dizer que você deve se contentar com uma resposta rasa, mas você tem que pensar a respeito da profundidade do que é o pecado. Por quê? Dizer apenas que é o pecado não responde, não resolve. Por isso, nós falando aqui em relação a esse ponto, nós já trabalhamos em algumas coisas aqui. A depravação total, ela atinge a mente. E aqui, quando nós falamos mente, nós queremos dizer a ideia dos desejos. Aquilo que você sente vontade de fazer. Aquilo que você, a partir da sua vontade, ela vai colocada para fora. Então, você vai perceber aqui que nós lemos a respeito de que as más ações, aqueles desejos ruins, pecaminosos, não são exterior primeiramente. Eles vêm do interior e do interior eles brotam. É como uma sementinha de uma flor, que ela está lá germinando na terra, e o que você vê quando ela cresce e floresce é a parte visível externa. Mas a sementinha, que é quem dá a base para esse crescimento, você nem sempre enxerga. Assim é o interior do homem sem Deus. Falamos disso. Depois falamos da ideia do intelecto. E do intelecto aqui nós queremos trazer a ideia de quê? De raciocinar, da maneira como nós pensamos a vida, em várias realidades. Nas realidades espirituais, primeiro ponto, por quê? A maneira como nós pensamos a respeito do que é divino, de Deus, da divindade, ela é completamente distorcida pelo pecado, a ponto de pessoas terem uma estátua que não fala, que não ouve, e as pessoas se ajoelharem na frente da estátua considerando ela alguém importante. Então, quando você para raciocinar, você diz assim, isso tudo é loucura. Não é possível. Então você percebe que essas pessoas que estão fazendo isso, elas não são pessoas que perderam a capacidade de raciocinar, mas o seu raciocínio está completamente deturpado. Também vimos aqui, a respeito do intelecto, que isso diz respeito a dizer aquilo que é bom e aquilo que é mal. E isso acontece com descrentes e, infelizmente, ainda acontece entre nós crentes. Por exemplo, nós crentes, por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós, conforme nós oramos, ele nos dá a capacidade de olhar aquilo que não agrada a Deus e não ir fundo. Mas, muitas vezes, o nosso desejo é tão grande que nós não queremos escutar aquilo que é certo, bom. Isso vale para o nosso lazer. Isso vale, muitas vezes, para aquilo que nós julgamos fazer certo ou não, na escola, no trabalho, seja onde for. E, por fim, nós vimos também que o homem, ele tende, e quando fala que o homem é o gênero do ser humano, ele tende a escolher ou a acolher mentiras e fábulas. Ele não tem problema de dizer que aquilo é certo para ele. Por quê? Porque o seu intelecto está distorcido, corrompido. Ele não é como o canarinho que canta para a glória de Deus. Ele, infelizmente, antes de crer em Cristo, ele se considera o seu próprio Deus. Por isso que nós temos milhares de pessoas buscando o quê? Apenas autoajuda,
Pessoas buscando se autoafirmar perante a sociedade, e não tem problema nenhum se sentir confiante, não é esse o problema. Mas o problema é que sempre que o começo de tudo for o ser humano, os desdobramentos disso vão ser desastrosos. Se o começo daquilo que você deseja honrar for você mesmo, em pouco tempo você vai acolher mentiras e fábulas grosseiras. Agora, quando aquilo que você almeja honrar é quem é digno de honra, de louvor, que é Deus, então a sua vida, as suas atitudes, elas não vão se amoldar a mentiras e fábulas. Certo? Depois falamos aqui das emoções, lembram? E aqui é uma resposta a respeito daqueles que acham que existem crentes que não têm emoções, né? Muitas vezes o pessoal acha isso da nossa igreja, né? Uma igreja que não fica gritando e tal, então não é porque não tem emoção lá. Não, pelo contrário, tem uma emoção, mas essa emoção ela é sempre subordinada à palavra de Deus. Então, o contrário disso também é verdadeiro. A emoção que não está subordinada à palavra de Deus, ela está subordinada ao pecado. E aí você vai ver que o ser humano ele vai se alegrar em práticas que Deus abomina, que vão desde idolatria, e idolatria eu não me refiro apenas à imagem de escultura, mas é colocar qualquer ser, objeto ou roupa, que seja o que for, no lugar de Deus. Quando você pensar em idolatria, pense assim: sem isso eu não vivo. Pense nisso. Se existem coisas que você para e pensa, sem isso eu não vivo, esse é o lugar de Deus. Nós deveríamos lembrar disso. Como o salmista diz: Senhor, viver nos teus átrios vale mais do que qualquer coisa. Um dia na tua presença é mais valioso que 1000 em qualquer outro lugar. Aí nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para lembrar isso. Também o ser humano não nutre. Nós paramos aqui ou paramos antes? Quem lembra? Aqui, lemos esse texto ou não? O ser humano não nutre afeto algum pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nós queremos dizer é a Bíblia. Então abra aí em Jeremias, capítulo 6. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho da história do profeta Jeremias, mas ele ganhou um apelido um tanto quanto curioso. Alguém sabe o apelido que ele ganhou? O profeta chorão. Aí você pensa assim, por que será? Porque ele constantemente advertia a nação de Israel dos seus pecados. E aí eles continuamente não ouviam. Então ele não dizia assim, que se lasquem. Ele chorava, porque ele dizia assim, eu sei para onde eles estão indo. Esse caminho que eles acham que é de vida, lá no final vai ser de morte. Então, apesar dele ser duro muitas vezes, a ideia da dureza dele era amorosa. Então nós aqui entre crentes devemos lembrar que a correção, ela precede o amor. Ou o contrário. Por quê? Porque um amor verdadeiro, ele corrige. Amor que não se preocupa em corrigir é bajulação. Fuja dos bajuladores. Fuja. Então ele diz assim, no verso 10. A quem darei esta advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar. Desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Aqui era Jeremias num diálogo com Deus falando para ele ir. Ele diz assim, Senhor, né? Lembram de Moisés também? Parece que fez algo parecido, né? E a ideia é o que nós vemos nos nossos dias. Quando você fala a respeito do que a Bíblia ensina, as pessoas não querem ouvir, a não ser que seja uma mensagem positiva. Deus é amor. É mentira que Deus é amor? Claro que não é. Só que tem algumas coisas que são chavões no meio evangélico e que nós temos que ter cuidado.
Por exemplo, quando diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E aí, será que isso é aceitável? Nós podemos dizer isso? Olha, pastor, mas eu sou um pecador e Deus me amou. É verdade, existe um sentido verdadeiro. Só que o problema, quando as pessoas estão falando isso, elas estão colocando o pecado numa categoria aceitável. Como dizendo assim, olha, vem do jeito que você está que ele vai fazer a obra. Já escutou isso? É o livro de Heresias, capítulo 8. Eu ia dizer até o nome de um personagem famoso aí, mas ia ficar, de repente, gravado aqui, né? Talvez venha até algum processo. Mas o ponto qual é? O pecado, ele não habita avulso. Ele precisa de um hospedeiro. Se o pecado não tiver o homem para habitar nele, o pecado não vai para o inferno. Sabe quem vai para o inferno? O pecador. O pecado, ele não recebe salvação. Sabe quem recebe salvação? O pecador. Então, essas coisas que nós precisamos ter cuidado. Não é que não exista um sentido que nós podemos falar, existe, mas muitas vezes o sentido de uma palavra assim é que a gente quer deixar o pecado numa categoria mais aceitável. O pecado é abominável, irmãos. A Bíblia fala do pecado como algo de dívida contra Deus. Por isso que a ideia de redenção, ela está diretamente ligada ao pecado, porque o pecado não apenas é um status diante de Deus, mas é uma posição. O pecado, ele diz respeito a nós devermos a alguém, e esse alguém é Deus. E se você deve a alguém, é direito desse alguém lhe cobrar. E essa cobrança devida e necessária a um Deus santo e todo-poderoso, dono de tudo, que não precisa nada, é impossível de ser pago. Então, quando Cristo paga o preço no seu lugar, ele satisfaz a justiça do Deus Santo e ele troca de lugar para receber a condenação. Então, é isso que é importante que a gente saiba. O que nos leva ao último ponto em relação às emoções. O ser humano ama as trevas, mas odeia Cristo e seus discípulos. O ser humano ama as trevas, mas odeia Cristo e seus discípulos. Há um bom tempo atrás, narra-se uma história de que existia um governador, um certo governador, que ele libertava um prisioneiro em determinada festa. E ele deixava o povo escolher quem ele ia libertar. E nessa ocasião diz que existiam duas pessoas que poderiam ser julgadas e libertadas. Uma delas se chamava Jesus de Nazaré, sem culpa, sem nenhum tipo de acusação verdadeira. E o outro era um bandido acusado e provado e reincidente, preso. Ele tinha um indulto de tornozeleira, ele saía e voltava, saía e voltava. E aí no momento de escolher, o povo gritou assim: crucifica Cristo e solta Barrabás. Sabe por quê? Porque o ser humano ama as trevas. Abra aí sua Bíblia em João capítulo 3. Verso 19. Verso 19. Aqui o capítulo 3 é um capítulo muito conhecido, talvez um dos versículos mais conhecidos é o 3,16, né? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça. Então a gente olha isso, mas tem a vida eterna. Então a gente olha isso e diz, uau, mas o texto continua. O texto continua. E aí ele diz assim, que Deus enviou o seu filho para salvar o mundo. Para quem crê nesse filho não há condenação, mas quem não crê continua condenado. Ou seja, ele nasce condenado e permanece nesse estado. E aí ele diz o verso 19, no que se baseia a condenação. Qual é a base jurídica da condenação? Ele diz assim, a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo,
As pessoas não têm mais desculpa que a luz não apareceu. Mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. Por que será? Por que as pessoas preferem a escuridão que a luz? Aí ele explica. Porque seus atos eram maus. Quando a luz vem ao mundo, ela expõe aquilo que é escuridão. Quando a luz vem ao mundo, ela mostra que você não pode ficar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. É o que diz o verso 20, ele diz assim: quem pratica o mal é tudo aquilo que Deus não se alegra. Tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado. Quem peca de uma maneira constante, habitual, odeia a luz e não se aproxima dela. Por quê? Porque quando você está na luz, as coisas ficam fáceis de serem descobertas. As coisas ficam fáceis de serem descobertas. Quando você for pensar em coisas como locais de drogas, esses são lugares iluminados ou são lugares escuros? Porque as pessoas não querem ser descobertas. Elas querem poder fazer tudo aquilo na escuridão. Então, o problema é que muitas vezes nós esquecemos que quem pratica o mal, ele odeia a luz. E os discípulos de Cristo andam na luz. Então, a consequência natural é que os discípulos de Cristo sejam também odiados. Quando vocês forem convidados para alguma festa e que você vê que essa festa ela tem mais características de escuridão, talvez você deva pensar assim: qual é a luz que as pessoas têm visto em mim? É uma luz como uma lanterna que a pilha está acabando? Ou é um holofote porque Cristo vive em mim e de mim as pessoas veem? É uma boa reflexão. Agora pule aí para o capítulo 15. Versos 18 e 19. E esse é um texto que eu acredito que você deve ter na sua mente. Se você é crente, se você creu em Cristo, você deve ter na sua mente. Não é um texto que diz que você deve procurar desavenças. Não é um texto que diz que você deve se alegrar quando as pessoas lhe odeiam. Não é isso. Mas ele diz assim: se o mundo os odeia, quem é o mundo? O mundo é todos aqueles que não amam a Deus, não fazem questão nenhuma de obedecê-lo. Esse é o mundo. Ele diz: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Qual é a ideia? Vocês são separados para viver para a glória de Deus. Seja no colégio, seja no trabalho, seja no casamento, seja nas reuniões familiares com descrentes, seja nas férias onde ninguém lhe conhece, seja na piscina do clube. Você pertence a alguém e as pessoas deveriam ver que você tem esse dono. E ele diz: o mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Percebeu? Essa é uma consequência lógica dos crentes. Não é que você vai procurar ter desavenças, não é. Mas a maneira de você viver aquilo que lhe agrada, aquilo que você sabe que honra a Deus, não fecha mais. Lembra do primeiro ponto de Romanos 8, de 9 a 11? O pecado e o cristão são incompatíveis, não encaixa. Se você continua tendo práticas habituais pecaminosas e isso não lhe perturba, tem algo errado. Se você com frequência tenta acomodar, mas olha, isso é assim por causa daquilo, é um engano. Peça perdão a Deus e diga: Senhor, me ajuda a reconhecer. Agora pule lá para a primeira carta de João. Capítulo 3. E essa é outra parte da Bíblia que eu lhe incentivo muito a chegar em casa hoje e ler. Essa primeira carta de João é uma carta curtinha. Você consegue ler hoje ainda. E lá você vai perceber que João deixa claro que existem duas famílias. Essa é a temática de João.
Existe a família de Deus e a família do diabo. Não tem como fazer parte do meio das duas, um pé em cá, um pé lá. E também não tem como você ter algum tipo de atitude que parece, mas não é. O que João vai dizer lá é que quem está em Cristo é nova criatura. Deve gostar, amar e desejar andar na luz. Então ele diz assim, no verso 13: portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Não, você não deve assim ficar, ai, poxa vida, perdi 10 seguidores. Eu postei um vídeo aqui que fala sobre pecado e agora não se preocupe com isso, porque o amor verdadeiro, você não está fazendo isso para ser melhor que eles. Esse não é o objetivo nosso cristão. Não é o objetivo nosso de crentes. O nosso objetivo é que o amor é tão grande pelos outros, inclusive pelos perdidos, que a gente precisa tentar abrir os olhos. Não somos nós que abrimos, mas a palavra proclamada é pela nossa boca. Certo? Até aqui, ok? Então vamos entrar aqui no finalzinho, que diz respeito à vontade. Então a vontade é a expressão da volição, daquilo que você deseja fazer por causa do prazer que lhe dá. Então isso é vontade. Então quando você fala a ideia, eu estou com vontade de chupar um picolé de morango. Você tem uma percepção do prazer que aquele picolé vai lhe trazer e você imediatamente assimila que isso é desejável, da vontade. Então, em primeiro lugar, o homem não consegue realizar suas boas decisões. Abra aí sua Bíblia em Jeremias capítulo 13. Esse texto é muito legal. Ele diz assim: acaso o etíope pode mudar a cor de sua pele? Hoje até uns tentam, né? Tem processo de tudo quanto é tipo aí para clarear a pele e tudo mais. Pode o leopardo tirar suas manchas? Então você percebe aqui que o profeta está dizendo a respeito de características intrínsecas, são deles, não tem como mudar. E aí ele fala isso e agora ele traz a ideia nossa dos seres humanos. De igual modo, você é incapaz de fazer o mal, ou fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Percebeu? Fazer o mal é aquilo que vem de fábrica. Por mais que as pessoas não percebam, por mais que a dimensão disso não seja na pior consequência, né? Não são maníacos do parque, não são pessoas que fazem tudo de ruim, mas você percebe que as boas decisões, elas não levam Deus em consideração. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 7. Pule lá para Romanos capítulo 7. De versos de 15 a 23. E aqui, meus irmãos, só para dar um contexto do que eu creio que seja a melhor explicação do capítulo 7, tem várias posições, são possíveis, mas eu creio que Paulo aqui no capítulo 7 está falando de um judeu que tem a lei. Vocês devem lembrar que o judeu tem a lei, a Bíblia, eles já têm. Então, ele, a partir daquilo que ele vê e ele sabe que ele deveria obedecer, ele não consegue. Ele sabe o que ele deveria fazer, mas ele não tem poder para vencer o mal que habita nele. Então ele diz assim, verso 15: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Eu sei que muitas vezes aqui você se familiariza com isso, eu também. Muitas vezes a gente nos pega nós mesmos fazendo essas coisas, né? Você diz assim, mas eu já sei que não é para ser fofoqueiro e amarra a língua, né? Aí depois ele diz assim, verso 16, mas se eu sei que o que eu faço é errado, isto mostra que concordo com a lei, que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim.
E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. É claro que Paulo não está falando aqui assim, eu estou desculpado. Vocês devem lembrar que eu acabei de dizer que o pecado que habita, ele faz parte do conjunto. Né? Então, o que ele está dizendo é que na minha natureza, de fato, não tem nada que eu olhe e diga assim, Deus, olha como eu sou bonzinho. Não tem. Se você for honesto a respeito disso, você vai ver que até mesmo boas obras, boas atitudes são misturadas com orgulho e desejo de se mostrar. E aí ele fala no verso 21, assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então, por que que eu diria aqui, essa parte do 23, que não é um crente? Porque o pecado não nos domina mais. Ele ainda fica como aquele xarope batendo na porta, mas ele não é mais nosso Senhor. E o judeu que está debaixo do jugo da lei ainda é. Então essa é uma das explicações que eu daria a respeito disso. Depois, tem só mais um aqui, dá tempo, né? Vocês estão bem tranquilos. O homem não consegue por si só optar por ir a Cristo. Aqui imediatamente você olha isso e você diz assim, mas aonde fica o livre-arbítrio? Não é? Você olha para isso, você diz. Quando nós afirmamos que a vontade do homem, pela vontade própria dele, ele não consegue por si só optar por ir a Cristo. Complexo. Então nós diríamos assim, como nós podemos ver se isso é digno de confiança? A Bíblia tem que mostrar. As nossas opiniões, elas têm que ser submissas à palavra de Deus. Porque muitas vezes você vinha com um entendimento sobre algum assunto e a Bíblia quebra. Então seja humilde e aceite o que a Bíblia ensina. Agora, eu não estou falando para você aceitar o que eu estou tentando ensinar, mas o que a Bíblia ensina de fato. Abre aí em João capítulo 1, verso 13. E aqui o apóstolo João, ele vai falar a respeito dos que creem em Cristo. Então a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo, eles recebem um novo coração. Um coração que começa a amar aquilo que é amável a Deus. Que começa a enxergar a Cristo como seu maior tesouro. E aí ele diz assim no verso 13: estes que começaram a amar a Deus e amam a Cristo, que entenderam quem eles são por causa do pecado, estes não nasceram segundo a ordem natural. Qual é a ordem natural? Um nascimento físico apenas. Nem como resultado da paixão ou da vontade humana. Não foi pelo esforço dedicado de toda semana ir na academia para ganhar alguns músculos. Não é isso. Mas nasceram de Deus, ele termina dizendo. A ideia de nascer de Deus é uma operação que Deus faz por meio do Espírito Santo ao as pessoas escutarem do Evangelho. O Evangelho diz que você é um pecador que está condenado e que precisa de salvação e não existe outro lugar que não por meio da fé em Cristo. Isso é o Evangelho. Então, nesse momento, todos escutam, mas nem todos abraçam. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque somente aqueles a quem o Espírito desvenda essa cegueira espiritual, quebra esse coração de pedra duro, é que conseguem olhar a Cristo com olhos de amor. Olhos de, Senhor, eu, eu não tenho nada, e mesmo assim, obrigado, Senhor. Essa é a ideia. Agora pule aí para o capítulo 6, de João mesmo. Verso 44.
Então, assim, aqueles que querem defender que existe um livre-arbítrio, e com a ideia de livre-arbítrio, não vou dar spoiler da semana que vem, mas a ideia de livre é eu tenho capacidade de ir para um lado ou para o outro, isso é liberdade, né? Nós continuamos escolhendo coisas. Por exemplo, hoje vocês escolheram a roupa que vocês vieram, né? Talvez os pais, em alguns casos. Mas o ponto é, você é influenciado por algo ou alguém. Você não é completamente neutro. Então, o arbítrio, ele continua escolhendo. Ele faz escolhas à vontade, mas ela não é livre, porque ela está completamente emaranhada pelo pecado. Entendeu por que o arbítrio não é livre? Então, nós não queremos dizer que o ser humano não faz escolhas, mas nós queremos dizer que o ser humano não escolhe ir a Deus porque ele não quer e porque ele não consegue. Mas esse conseguir não diz respeito a um defeito físico, como você falar para um aleijado atravessar de um lado para o outro. Diz respeito à vontade. Então a pessoa é completamente apta. Mesmo assim ela diz eu não quero. E aí o texto nos diz assim no verso 44. Pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Aí o malabarismo para explicar um texto desse aqui tem que ser enorme. O texto é bem claro. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer a mim. Não pode, não consegue. E aí ele diz a consequência disso: no último dia eu o ressuscitarei. Segurança eterna. Agora pule lá para o verso 65 desse mesmo capítulo. O verso 64 explica a respeito de um debate que Cristo está tendo, e aí ele está falando a respeito disso, e ele explicou, falando com os religiosos, e aqui ele chega e ele diz assim, e acrescentou, por isso o quê? Tudo que ele debateu agora nesse intervalo de tempo aí. Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Então existem coisas que quando você fala uma vez elas são importantes. Quando você fala duas vezes, elas são indiscutíveis. E a Bíblia trata muito assim. Muitas vezes, a repetição que a Bíblia tem, ela não é só para que você lembre, mas é para enfatizar o valor. Certo? Agora, o último, e aí chegamos ao fim, senão nós não vamos sair disso daqui nunca, né? Toda vez eu recapitulo, volto, recapitulo, o pessoal aí já está até decorando de cabeça. O homem deseja fazer a vontade da carne. Qual é a carne? É o corpo físico? É comer uma bela pizza? É fazer um exercício, praticar um esporte que dá prazer? Não. A ideia de carne, nesse contexto, ela diz respeito ao desejo pecaminoso. Até porque a Bíblia não condena a parte física. A parte física, ela é boa. Tanto que Jesus disse ali em João 6,65 que ele vai fazer o quê com os seus naquele dia, no último? O que ele disse ali naquele texto, lembram? Vai deixar morto? Ressuscitar. E a ressurreição sempre está vinculada ao corpo. Então essas ideias que o pessoal traz aí muitas vezes de que o corpo não tem valor, não é bíblico. Isso vem de uma mistura, de uma miscelânea de heresias e às vezes a pessoa nem sabe. A Bíblia trata o corpo como valioso. Por isso você tem que também se preocupar com o seu corpo, tanto físico quanto espiritual. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 8 aí. O capítulo 8 de Romanos, Paulo vai começar a falar da vida do crente, o poder da santificação na vida do crente. Então ele começa dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte, porque Deus fez algo que a lei foi incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho, em semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Com isso, Deus declarou o fim do domínio do pecado sobre nós.
E agora o apóstolo Paulo vai falar sobre características daqueles que ainda estão dominados pelo pecado e daqueles que não estão. Então, dos versos aqui de 5 até o 8, ele vai falar dos que estão na carne. E olha o verso 8, ele diz assim: por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Mas esse poder não diz respeito assim, ele não é culpado porque ele não pode. Não. Diz respeito ao que ele disse no verso 7. Leia aí comigo. A mentalidade da natureza humana, a vontade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca vai obedecer. Entendeu? Essa é a realidade do homem sem Cristo. Ele não deseja e ele não vai obedecer a Deus. Agora pule lá para Efésios 2 e terminamos. Efésios 2, versos de 1 a 3. Então, esse texto também é um texto clássico, onde o apóstolo Paulo vai falar a respeito de uma novidade de vida. O crente vive em novidade de vida, por quê? Porque ele foi regenerado. O seu coração passou a amar aquilo que Deus ama. Quer dizer, então, que ele não tem mais pecado e ele não tem mais dificuldades? Não. Mas agora ele começa a enxergar a vida a partir de uma perspectiva da honra e da glória de Deus. Então, ele ainda sofre, ele vai sofrer até mais, porque ele vai ver tantas coisas que às vezes lhe davam prazer e que agora ele não deve mais. Não porque uma regra pode ou não pode, mas porque aquilo não honra aquele que ele quer honrar. Aquilo não traz glórias àquele que é digno de ser glorificado. Então olha o que diz. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, ambos têm um habitante no coração. Os crentes, o Espírito Santo. Os descrentes, Satanás com toda a sua influência. Daí, verso 13, ele diz assim: não pense que você é melhor que eles, porque todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Ainda bem que não termina aqui o texto. Vem uma palavrinha maravilhosa depois disso, dizendo: mas Deus não lhe deixou assim. Mas Deus não fez assim. Ele não me obedece. Não. O Senhor soberano e glorioso é misericordioso. Ele não precisava ter feito isso, mas ele decidiu fazer. Então, queridos, eu espero que tenhamos entendido a respeito dessa doutrina importante da depravação total, que, embora a humanidade pense que anda em luz, que caminha num caminho lindo, ela está andando nas trevas. Lembrem disso. Aqueles amigos que não amam a Cristo, aqueles familiares que vocês amam e que não amam a Cristo, e a não ser que o Espírito Santo dê vida a essas pessoas, elas continuarão como cegos, guiando a cegos e ainda apontando o caminho. E aí você olha e diz: isso daí é um precipício. Não, não escute ele. Esse é o caminho. Me lembra muito do peregrino, né? A ideia do caminho que ele tinha que chegar. Então não importa quanto as pessoas possam ser educadas e inteligentes. Diante de Deus, sem Cristo, elas continuam inimigas. Tá bom, queridos? Não sei se vai dar tempo de pergunta, mas vamos abrir aí, vai? Ficou claro depravação total ou ainda não? Tem alguma pergunta? Pode perguntar, esse é o momento. Pergunta aí, porque de repente as pessoas querem a sua dúvida pode ser a dúvida dos outros, né? Então você pode perguntar para ajudá-los. Não? Certeza? Então, a depravação total nos torna incapazes de fazer qualquer atitude boa. Verdade ou mentira? Salvo pelo... Exatamente. Quando nós falamos isso, nós não estamos dizendo que todos os seres humanos são vampiros, que se vestem. Não é isso. Mas é a ideia que diante de Deus, as suas atitudes não têm a intenção de glorificá-lo.
E no fim das contas, a glória de Deus é o objetivo ao qual nós somos feitos. E se nós não glorificamos a Deus, quer dizer que nós nunca seremos completos. Nós não seremos satisfeitos. Você percebe isso porque você pode, se você é parecido comigo, tem muitas vezes que você deseja ter uma coisa legal e que não é pecado, e quando você trabalha e se esforça e você tem aquilo em pouco tempo perdeu aquele brilho. Por quê? Porque o único que não perde a satisfação é Deus. Por isso que o salmista diz: venham, venham e se deleitem, vejam como o Senhor é bom. Essa é a ideia do Salmo 34. Tá bom, queridos? Então vamos ter uma palavra de oração? Feche os seus olhos por um instante e oremos. Obrigado, Deus, por nos salvar, por nos tirar essas vendas espirituais. Mas, Senhor, nós sabemos que o trabalho não está completo porque nós somos ainda pessoas imperfeitas, mas nós confiamos que o Senhor promete na Tua palavra que vai completar a boa obra em nós. Nos ajuda a enxergarmos todas as circunstâncias como um trabalho Teu em nossa vida. É verdade, Deus, que aqueles momentos difíceis, se dependesse de nós, nós gostaríamos de tirar para o lado e não passar por nenhum momento difícil, triste, mas que o Senhor nos dê a lembrança, a memória de que até nisso o Senhor tem nos ensinado. Se não é para que nós possamos ajudar outros que passem pelas mesmas coisas, mas é para amadurecer o nosso caráter e também fortificar a nossa fé. Que o Senhor seja sempre a nossa maior satisfação. Enche-nos da Tua alegria, da alegria que só pode ser encontrada em Jesus, e nos ajuda a não sermos enganados ao comparar a alegria que é estar em Cristo com qualquer outra passageira. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.